foi líder de louvor contínuo. Asaf ministrava com instrumentos. Asaf exerceu um louvor profético. Você vai ver, muitas das vezes, Asaf sendo chamado na Bíblia, algumas vezes, de vidente. Porque vidente era o mesmo que profeta. Quem já leu lá, dependendo da sua tradução, quem já viu o vidente Samuel, o vidente Isaías, Asaf também foi chamado de vidente, que significa profeta. Asaf, ele conquistou um ambiente tão confortável na adoração, que quando ele adorava, ele já estava profetizando. Ele conseguiu se tornar um profeta no meio da adoração. Você precisa entender que um crente que adora, ele começa a destravar os céus. Porque profeta é aquele que anuncia do céu para a terra. Você precisa entender que um crente, quando ele se entrega na adoração, no momento da adoração ele abre a boca. Eu creio que Deus vai fazer. Eu profetizo que Deus vai derramar. Porque a unção, ela vem sobre o adorador, e o adorador, ele começa a profetizar. Meu casamento vai ser restaurado. A minha família vai ser salva. A minha empresa vai dar frutos. O meu casamento vai ser igual ao meu ministério. O ministério vai crescer. Eu vou ter uma família, eu vou ter um lar. A minha vida vai andar. As coisas que estão travadas vão destravar. Porque o adorador, ele se torna profeta. Na boca do adorador, começa a se destravar milagres. Asaf, ele foi entendendo, ele foi conquistando isso. Ele ainda teve também um grande feito, que quando Salomão estava lançando as fundações do templo, a Bíblia vai dizer que quem estava lá cantando? Asaf. Asaf estava lá com o seu grupo de louvor, adorando na fundação. A Bíblia também vai dizer que Asaf, ele escreveu o Salmo 50, depois ele escreveu do 73 até o 83, totalizando 12 salmos que Asaf escreveu. Asaf teve um destaque como profeta, como líder de louvor, como compositor, como um adorador. Asaf também, ele influenciou o avivamento nos tempos de Ezequias. Vai se dizer que Ezequias, quando chega para ele o livro da lei, no momento que o povo de Israel estava totalmente perdido, o Ezequias fala assim: vamos louvar, vamos cantar os hinos do vidente Asaf. Vamos cantar, vamos adorar. As músicas que Asaf compôs, elas serviram no momento de louvor do grande avivamento que ocorreu com o rei Ezequias. Asaf, ele deixou um legado. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, Asaf já tinha morrido, já se passaram muitos anos. Mas os seus filhos voltaram de lá e foram os que reconstruíram, junto com Zorobabel, lá em Esdras, na reconstrução do templo e do culto ao Senhor, vai dizer que foram os filhos de Asaf que ministravam louvor. Asaf foi um homem que ele conseguiu marcar a sua geração, e a sua geração marcou o seu tempo. Tudo isso porque ele decidiu se tornar um adorador. Tudo isso porque ele decidiu abrir a boca. Tudo isso porque ele decidiu entregar o seu melhor. Tudo isso porque ele decidiu entregar um culto a Deus aonde tivesse adoração e não assistir culto. Isso aí, alguém falou. A gente precisa entender que culto não se assiste, culto se entrega. Culto tem um envolvimento. Culto tem toda uma liturgia. Eu não posso achar que os meus problemas lá de fora vão entrar comigo no culto. Por isso que na porta do tabernáculo a primeira coisa que tinha era uma pia. Você se lava. Estou entrando, eu estou indo para um novo nível, eu estou indo para um local de adoração. Eu não trago as minhas sujeiras, eu não trago os meus problemas, eu não trago as minhas amarguras. Eu estou indo cultuar, estou indo entregar, estou indo adorar, eu estou indo encontrar o Rei. Aleluia. Na entrada do tabernáculo,
havia um altar. Primeira coisa que se encontrava era um altar. Altar é onde sacrifica a carne. Meus bolsos já foram embora. Altar é onde eu boto para queimar as minhas imundícias. Eu chego no altar e eu falo, fica tudo aqui. Depois do altar eu vou para a pia para me lavar. Ninguém entrava no santo. Ninguém entrava no local. Ninguém entrava no tabernáculo sem antes passar pela pia. Tinha que se lavar. E para se chegar no Santo dos Santos, que era o local mais desejável, tinha que passar por 3 coisas. Para se chegar no Santo dos Santos, tinha que passar pela mesa dos pães. O que é o pão? É a palavra. É o alimento do dia. Para se chegar no Santo dos Santos, tinha que se passar pelo candelabro. O que é o candelabro? É o azeite que queima e ilumina. É o Espírito Santo de Deus. Então, para se chegar no Santo dos Santos, tem que ter palavra e tem que ter azeite. E depois, logo na porta, tinha o incensário, que significa oração. Não tem como o crente chegar no Santo dos Santos, não tem como o crente chegar a um nível de adoração se ele não começa a sacrificar, se ele não começa a se limpar, se ele não se alimenta da palavra, se ele não se enche do azeite e se ele não ora. Agora é hora do glória. Precisamos seguir esses passos para chegar no Santo dos Santos. Asaf, ele entendeu que no Santo dos Santos a história dele poderia ser mudada. Asaf, ele entendeu que na adoração a história dele poderia ser mudada. Quem era o Asaf antes da adoração e quem era o Asaf depois da adoração. E é isso que eu quero te mostrar essa noite. O Salmo, coloca para mim, o Salmo 73. O Salmo 73... ele é considerado o mais famoso de Asaf. Ele é um dos salmos mais controversos. E ele, porém, ele é um salmo que ele nos mostra que nós podemos mudar na presença. O efeito que a presença pode provocar em nós. Eu já te falei os feitos do Asaf, mas agora eu quero te falar o homem Asaf. Talvez você hoje está igual a Asaf. Talvez eu hoje estou igual a Asaf. Olha só. Olha o que vai dizer o 73. Com o efeito, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Acima de qualquer coisa, tá? Ele está justificando a conversa que ele vai ter. É como se eu começasse a falar. Não tem quando alguém vai falar mal de alguém? A pessoa começa dizendo assim, ó, você é uma ótima pessoa, mas no entanto, quem já ouviu isso? Asaf está dizendo, ó, com efeito, acima de qualquer coisa, tá? Deus é bom. Para com Israel, para com os de coração limpo. Está dizendo, ó, Deus é bom com Israel, com os de coração limpo. Deus é bom, gente. Eu não estou dizendo nada contra isso. Deus é bom, é o que Asaf está dizendo. Bota o próximo. Quanto a mim, olha o que ele vem. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, Deus é bom, mas eu, Asaf, quase balancei, quase me desviei do caminho. Os meus pés quase saíram do rumo. O que ele está dizendo? Eu, Asaf, adorador, servo de Deus, um homem que tem uma história, houve uma fase da minha vida que eu quase me desviei. É isso que ele está dizendo. Bota o próximo. Pois eu invejava os arrogantes. O que começou a acontecer na vida de Asaf? Asaf ele começou a olhar para a vida dos outros e esquecer quem era Deus. Asaf começou a olhar para as pessoas que estavam fazendo o erro e ele começou a virar um questionador de Deus. Asaf, ao ver a prosperidade dos perversos,
Asaf começou a olhar, vamos imaginar dentro da nossa realidade. Asaf começou a olhar e falar assim: eu estou fazendo tudo certinho e estou andando de Fusca, estou andando de Chevette, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando de Brasília. E olha o ímpio, andando de Camaro amarelo. Asaf começou a olhar e ele começou a invejar o ímpio. Sabe quando a gente olha e fala assim: meu Deus, eu estou lutando, eu estou tentando e não estou dando um passo para frente? E tem gente brincando com Deus, gente levando o nome de Deus na zoeira, gente murmurando, reclamando, adulterando, e tu fala: uau, só anda de primeira classe. E eu só vou para trás. Isso aconteceu com Asaf. Quando Asaf começou a olhar o erro dos outros, o que aconteceu? Ele quase se desviou do caminho. Ele quase abandonou toda uma história brilhante que ele poderia ter e teve. Se Asaf tivesse dado ouvidos às estratégias do Satanás, talvez hoje a gente nem estaria pregando sobre ele. Porque ele não se tornaria um adorador e não teria todos esses feitos que nós falamos. Uma coisa eu quero te dizer, ainda é tempo de corrigir. Assim como Asaf conseguiu corrigir os seus passos, o seu caminho, também é correção para nós. Ainda dá tempo da gente ter uma história linda e brilhante. Possa ser que um dia ainda vão contar a nossa história. Talvez aqui vai ter gente que a tua vida pode virar um filme, talvez pode virar um livro. Olha o ministério que ele teve, olha o chamado que ele teve, olha o que Deus usou ele para fazer, olha as músicas que ele compôs, olha as mensagens que ele pregou, olha os ensinamentos que ele já trouxe. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus sobre nós, ele corrige os nossos passos. Ainda não acabou. Você poderia dizer para você: ainda não acabou? Às vezes a gente acha que não tem mais jeito. Às vezes a gente enterra nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Mas entenda, o Deus que chamou, ele cumpre. 3. Eu quero tentar não me perder. Bota aí o 4. Vou fazer até o final, se der tempo. Olha o que ele diz, ó. Para eles não há preocupações. Você consegue entender isso? O Asaf, ele olhou e falou assim: olha só, está comendo na churrascaria todo dia. Não tem preocupação. Está andando com o carro do ano, olha lá. Não tem preocupação. Olha as contas, tudo paga. Sabe quando você olha e tu acha que a grama do vizinho é mais verde? Foi Asaf. Asaf olhou e falou: isso aí não tem problema nenhum. Não tem nem preocupação. Você tem noção do que... Quem aqui tem preocupação? Meu Deus do céu. Você tem noção que o Asaf olhou e falou: olha lá, o infeliz só anda rindo. Nem preocupação ele tem. Talvez você tenha pensado nisso. O seu corpo é sadio e médio. Médio significa gordo, formoso. Aí você vai olhar, então o pastor não tem preocupação. Como é que está gordinho? É massa, a gente não tem preocupação. Vai vendo. Ele olha e fala assim, ó: o seu corpo é sadio. Nem uma frieira ou infeliz pega. Ele olhou e falou assim: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou fazendo certo. Olha a minha cabeça. Não consigo dormir. E ele deve dormir igual um bebê. Asaf olha e fala: olha o corpo dele. Deve ir para academia. Quem vai para academia? Faz crossfit, come bem. Vai na estética, se cuida. Quando a gente olha ao redor,
pensa assim, eu estou fazendo certo, mas nada anda. Mas ela fica surpresa. Bota o próximo, vou aprofundar. Aprofunda, vai mais leve, gente. Aí você pode falar, vai mais leve, aprofunda. Não partilham das canseiras dos mortais. Ele olhou para o ímpio e ele falou assim, esse cara não deve partilhar do mesmo problema que eu. Esse cara não deve ter a mesma conta para pagar que eu. Esse cara não tem as mesmas despesas que eu. Olha só, ele não serve a Deus, ele murmura, ele reclama e olha a vida dos sonhos que ele vive. O adorador Asaf, ele chegou nessa confusão. O adorador Asaf, ele passou por esse momento de conflito. Estamos no 5. Já já eu começo a aplicar, fique tranquilo. Nem são afligidos como os outros homens. É o super-homem. Ele olhou e falou, isso aqui é o super-homem. Não tem Deus, não vive para Deus, mas olha a formosura que ele é. O 6. Dai a soberba que os cinge, como um colar, e a violência os envolve como um manto. O que ele está dizendo? Ó, a soberba é algo que eles andam estampado como um colar. Eles têm prazer em expor a sua soberba. Você sabe que alguém soberbo? O nariz dele chega primeiro que ele. Meia hora antes o nariz dele já está lá. É o soberbo. Ele olha e vê aquela coisa e fala assim, olha esse cara, olha esse povo. Eles têm a soberba como colar. E a violência os envolve como um manto. São soberbos, são violentos. E o Asaf estava invejando eles. Próximo. Os olhos saltam-lhe da gordura. Do coração brotam-lhe as fantasias. Próximo. Motejam e falam maliciosamente da opressão. Falam com altivez. Eles sentem orgulho de oprimirem os outros. O Asaf aqui ele está descrevendo um cenário péssimo. Ele está descrevendo pessoas horríveis. E ele tinha inveja desse povo. Ele tinha inveja de pessoas que eram desprezíveis ao que ele está dizendo, porém, aquelas pessoas tinham uma determinada qualidade de vida na terra que chamava a atenção de Asaf. Asaf começou a olhar para ela e começou a se desprender do céu e se prender na terra. Asaf começou a querer ter o que elas tinham. E para ter o que elas tinham, tinha que se comportar como elas se comportavam. E Asaf, muitas das vezes, somos nós, que olhamos o ímpio sabendo que ele é corrupto, que ele é enganoso, que ele não tem caráter, nós invejamos o que ele tem, mas às vezes até estamos aceitando pagar o mesmo preço que ele para ter o que ele tem. Tem vezes que a gente olha e fala assim, como eu queria ter a vida dele. Não sei se você já falou isso. Eu estava explicando para minha filha esses dias, ela falou alguma coisa sobre riqueza, algumas coisas. Eu falei, filha, foi especificamente uma pessoa. Eu não sei porquê, eu não sei se foi por causa dos foguetes. Agora ela não pode ouvir falar do Elon Musk. Passa Elon Musk na televisão, aquele homem mais rico do mundo, pai. Não sei o que foi que chamou a atenção numa conversa nossa. Aí teve um dia que eu falei, filha, ele é o homem mais rico do mundo, mas ele é infeliz. Ele é o homem mais rico do mundo, mas sequer acredita em Deus. Ele é o homem mais rico do mundo, mas se bobear tem que tomar remédio até para dormir, porque deve ser depressivo. E às vezes a gente se pega nessa de olhar e querer o que outros têm. Só que eles não têm o que mais precioso que nós temos, que é o Espírito Santo e o sacrifício de Jesus sobre nós.
Não deixe essa inveja do mundo fazer os teus pés tropeçarem ou vacilar. Não significa que você não vai ter. Porque ele diz, busca o reino em primeiro, e as demais são acrescentadas. A gente não tem que buscar o acréscimo, a gente tem que buscar o primeiro. Amém? Mas vamos ainda entender um pouco o que Asaf passou. Alguém aqui já tinha lido esse salmo? Você não lê Bíblia, não, gente? Ou estão com a mão engessada? Alguém já tinha lido esse salmo? Ou não? Sim ou não? Agora, quando você lê, você vai ler uma perspectiva diferente. Porque às vezes, por ser algo poético, nos assusta. Mas se você parar a ler, esmiuçar, vai ver que Deus fala contigo. Próximo. Contra os céus desandam a boca. O que ele está dizendo? Esse povo é tão infeliz que fala mal das coisas do céu. Esse povo é tão miserável que a boca deles fala mal dos céus. Aí ele fala, e eu estou invejando um povo que murmura contra o mais livre de todos. Eu estou invejando pessoas que não honram a ele e querendo ser igual a elas. Eu sei que ministerialmente a gente sempre se espelha em pessoas. E às vezes é melhor você se espelhar numa pessoa simples, mas que prega a palavra de Deus, do que você se espelhar naquele grande homem que está voando de primeira classe por aí. Porque às vezes vai ser igual o exemplo que o irmão João deu ontem, a gente conversando aqui na oração, e ele falou assim, às vezes tu vê aquela pessoa com aquele terno bonito, com aquela gravata, aquela aparência, mas tu não sabe o que ele está fazendo por trás. Se terno fosse sinal de santidade, Brasília seria o Vaticano. Está todo mundo de terno, não pode nem entrar sem gravata. Em determinados setores, você não pode entrar sem gravata. É onde estão os maiores ladrões do Brasil. Não é no presídio, não, é em Brasília. Se bobear, a gente votou nele. Você, né? Porque eu estou uns bons anos sem votar. Agora que eu vou votar, o meu título estava assim espalhado por aí. Então você entende que o Asaf, ele estava invejando quem desonrava o seu próprio Deus. Veja quem você admira. Veja quem você ouve. Eu mandei para algumas pessoas aqui. Ontem o Érico até me fez lembrar. Eu mandei mensagem do Bispo Roberto para algumas pessoas. Quem lembra? Eu mandei para um, para outro. Não mandei para todos para não achar que às vezes o pessoal acha que está mandando algo para confrontar, mas não. Era uma mensagem que se falava sobre orgulho. Mandei para vocês? Mandei. Uma mensagem de mais de 30. Só que ele morreu tem mais de 30. E tu via quando o homem pregava, se pregava a Bíblia. Se pregava. Tem muita coisa que ele falou ali que talvez você nunca ouviu num sermão. Coisa de mais de 30 anos. Aí eu vou me espelhar em um homem que teve uma caminhada ilibada, que teve um ministério lindo, ou eu vou me espelhar numa cambada que tem por aí só porque está passando no podcast na televisão ou porque está indo num programa de entrevista? Nós temos que nos espelhar em quem segue o caminho do Senhor, em quem a boca honra e as suas atitudes também. Porque não é só subir aqui e falar algo, é lá fora. O que falam de você lá fora? O que falam de mim lá fora? Nós temos que nos espelhar em quem honra a Deus. E a sua língua percorre a terra. É fofoqueiro, não sei literal, é o fofoqueiro. Que tem que ter uma língua, quando ele morrer, um caixão para ele, outro para a língua. É o fofoqueiro. O Asaf estava envergonhando, ele estava, melhor dizendo, ele estava invejando quem envergonha o nome de Deus e quem é fofoqueiro. Ele estava num nível tão mal
que o fofoqueiro causava inveja nele. Queria ser fofoqueiro igual aquele ali, ó. Quem já quis ser fofoqueiro igual alguém? Está amarrado. Repreenda essa fofoca em nome de Jesus. Está entendendo onde eu quero chegar? Já eu aplico, eu estou só explicando. Próximo. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. O que ele está dizendo aqui? Só interpretar isso para você. Eles não valem nada e tem um bocado de seguidores atrás deles. Eles têm um povo que os segue cegamente. É quando você olha, você vai no Instagram, Márcio, e olha e fala assim, uau, olha esse cara, quantos seguidores ele tem. Mas quando você vai ver, só fala besteira, a vida dele é uma desgraça. Aí tu inveja aquele que tem um bocado de seguidor. Só que o povo está sendo tudo enganado na mentira. O Asaf, ele estava invejando as pessoas que eram populares e tinham seguidores. O Asaf estava invejando as pessoas que eram influentes, mas não tinha nada para entregar no final das contas. Estamos em qual? No 10. Está perto de acabar, fique tranquilo. As pessoas, próximo. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha o que o povo diz. Deus não sabe de nada. Por acaso Deus existe de verdade? Por acaso a Bíblia é dona da verdade? A gente ouve o mundo falar isso. Por acaso o teu Jesus é o único que salva? Esse era o discurso do povo. Ah, Deus não sabe de nada. Quem disse que a verdade está contigo? E o Asaf admirando esse? Próximo. Eis que são estes ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Asaf, ele estava com o coração preso em dinheiro. Asaf, ele estava com o coração dele preso em mamon, a ponto dele olhar e falar assim, eles têm riqueza, eles têm dinheiro, eu quero ter o que eles têm, independente do que eles são. O Asaf, ele estava tão cego, que ele ainda diz, eles sempre aumentam as suas riquezas. Próximo. Como efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha o que ele está dizendo aqui. Como foi inútil eu preservar o puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O Asaf, ele chegou num ponto que ele olhou para ele mesmo e falou assim, eu fui burro em permanecer. Eu fui tolo em ter um coração limpo, porque não me adiantou de nada servir a Deus. Olha como eles estão e olha como eu estou. Ele chega ao ponto de falar assim, ó, inutilmente conservei puro o coração. Sabe quando você baixa a cabeça e tu fala assim, não vale a pena ser crente? Quem já falou isso? Não vale a pena ser certinho, não. Não vale a pena seguir um caminho reto. Olha a minha vida e olha como é que está. O Asaf passou por isso. Lá, não valeu a pena. Lavei as mãos na inocência. O que ele está dizendo? As minhas mãos não se misturavam com impurezas. Eu não colocava minhas mãos nas coisas erradas. E olha só, não está valendo nada.
Próximo. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Como se ele dissesse assim, ó, todo dia tem um problema novo para me resolver. Eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, acordo pela manhã, o meu bom dia é um problema. Olha o nível. E você achando que a tua mente está bagunçada. Hein? Próximo. Vou correr. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Olha que aqui, ó, aqui ele começa a mostrar um pouco de sabedoria. Ele fala assim, ó, se eu falasse tudo isso que eu penso, eu ainda ia desviar os meus irmãos. Basicamente é isso. Sabe o que o Asaf está mostrando ali? Que ele tem conflitos, mas ele não saia cuspindo nesses conflitos. Sabe aquele crente que está tudo dando ruim para ele, ele quer que dê ruim para todo mundo? Sabe aquela pessoa que se o sol não brilha para ele, ele não quer que brilhe para ninguém? Sabe aquela pessoa que está tão amargurada, que está tão ruim, que quando você chega perto dele só tem desgraça para contar? Ele não te dá uma palavra de ânimo, ele não te dá uma palavra de incentivo, porque ele não tem dentro dele, ele não consegue transbordar. O que o Asaf está falando? Eu tenho esses conflitos, mas eu não falo para ninguém, fico dentro de mim. Porque eu não quero estragar a fé dos outros. Eu não quero contaminar os outros com esse turbilhão de dúvidas que tem dentro de mim. O Asaf aqui ele mostra um pouquinho de inteligência. Não é porque eu estou na prova que todo mundo tem que estar na prova. Não é porque eu estou passando por esse momento ruim que eu tenho que arrastar todo mundo para esse momento ruim. O Asaf aqui está quase igual a Sulamita. Quando perguntaram para ela, como vai? Ela na prova, ela diz, está tudo bem. É você saber ficar quieto. Você não precisa puxar para o buraco as pessoas que estão ao teu redor. Se não pode ajudar, não atrapalha. Não é porque você está decepcionado com a igreja, que nenhuma igreja presta, e você vai para a internet dizer que ninguém presta. Não é porque você está decepcionado com o relacionamento que você vai dizer que nenhum casamento presta. Não é porque você está decepcionado com pessoas que você vai dizer que pessoa nenhuma presta. Fique quieto. É você e Deus no teu conflito. Próximo. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. O que ele está dizendo? Só de eu pensar nisso, a minha cabeça já fica pesada. É uma coisa difícil de eu pensar. É uma coisa difícil de eu mastigar dentro de mim. Imagina eu sair por aí falando isso. Vou ficar quietinho com o meu conflito. Vou ficar quietinho na minha prova. Vou ficar quietinho aqui no meu vale. Próximo. Até, aqui eu começo a pregar. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Deles o que, gente? Agora eu vou te explicar. O que Asaf tinha de problema que ele estava falando? Pensamentos ruins. Quando ele entrou na presença de Deus, ele colocou fim a esses pensamentos ruins. O Asaf era um antes de entrar na presença. Quando ele entrou na presença, ele viu que a presença de Deus vale mais do que todos esses conflitos e problemas e enganos e mentiras do mundo. O Asaf, na presença de Deus, ele foi transformado. Aqui, quando a Bíblia traz o santuário de Deus, a Bíblia não está falando só de um local de 4 paredes. Santuário de Deus é presença de Deus. É quando você entra na oração e você percebe que a presença de Deus vale mais do que o mundo.
Quando você entra na adoração, você percebe que a presença de Deus vale mais do que o mundo. Quando você mergulha na palavra de Deus, você percebe que viver uma vida com Deus vale mais do que tudo que o mundo tem a oferecer. A partir desse momento, eu acredito que o Asaf teve a vida dele transformada para ser o grande homem que ele foi. Continua, bota o próximo. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Ele mudou o pensamento. Ele falou assim, ó, esse povo está andando, está prosperando, mas eles estão em lugares escorregadios. Logo, logo a justiça vai vir sobre eles. Eles estão em escorregadio, mas eu estou firme na rocha. Eu vou permanecer, eu vou vencer, eu vou continuar. Eu não vivo deslizando como desliza o mundo. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. Venha o que vier, eu vou permanecer e vou continuar. É a hora que ele entende que vale mais a pena passar a luta com Jesus do que viver a fartura com Satanás. É a hora que ele entende que o mundo até está mostrando algo, que o ímpio até aparentemente está legal, mas ele está numa corda bamba. Logo, logo chega a vez dele e ele vai cair, vai ser julgado. Mas nós, os que permanecemos, veremos o céu se abrir e vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena permanecer. Aí ele continua: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele estava invejando esse povo, mas quando ele chegou na frente de Deus, ele caiu em consciência. Eu não posso invejar ele, porque o destino deles é terror. Eu não posso querer ser como eles, porque o destino deles é solidão. Eu não posso querer me igualar a eles, porque eles não têm a salvação que só o Senhor pode dar. Próximo. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que é isso aqui? Isso aqui é poético, vou te explicar. Eu não sei se você já sonhou. Quem é que já sonhou que estava rico, com um bocado de dinheiro? Eu já sonhei. Eu já sonhei que estava com muita coisa boa. Eu já sonhei com muita coisa boa. Sabe o que é você sonhar? Uma vez eu sonhei que eu estava para comer uma carne. E eu sonhava que eu ia comer a carne, mas sempre tinha alguém na minha frente e não deixava eu comer aquela carne. E eu ficava a noite toda brigando para comer aquele negócio, eu quero comer, e nunca ia. Aí quando eu acordei, na hora que eu fui comer, o que aconteceu? Eu acordei. Aí tu olha e tu fala assim, caramba, chega a acordar suado de tanto que estava comendo a carne. Aí tu fala assim, meu Deus, foi apenas um sonho. Acabou, sumiu. A mesma coisa é o ímpio. O que ele está dizendo? Que a mesma coisa é o ímpio. O ímpio vai ser como um sonho. Foi-se embora, não se cumpriu, não aconteceu. Cadê? Na hora que procura, cadê? Não tem mais. Mas nós não. Nós somos filhos. Vamos viver a promessa. Aleluia. Vamos viver tudo aquilo que ele tem para nós. Nós vamos vencer essa batalha e vamos ser coroados, vamos ser galardoados. Naquele grande dia o Senhor vai chegar e vai falar, está aqui o teu galardão. Você cumpriu o propósito, você seguiu aquilo que eu te ensinei, você permaneceu. Vinde para o reino que dá paz. Aleluia. Próximo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Próximo. Eu estava embrutecido. O que é o embrutecido? Eu estava igual bicho. Eu estava cego. Que pessoa bruta. Não está pensando direito. Ele está dizendo, ó, eu estava igual um bicho, tolo, ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ele reconhece que aquela cobiça dele era tão tola que ele se compara a um irracional. Ele fala, mas aonde eu estava com a minha cabeça?
Aonde que eu estava com a minha lógica, com a minha humanidade, com a minha sanidade? Eu estava igual um asno, cobiçando aquilo. Mas o que fez ele entender que ele estava errado? Entrar na presença. Aleluia. Por isso que eu vou me esgoelar para te ensinar. Tu vai aprender, tu vai acessar o Santo dos Santos em nome de Jesus. Você tem que começar a destravar isso na tua vida. Para de assistir culto. Começa a se entregar, começa a entrar, começa a se envolver. Porque é isso que vai te sarar. É isso que vai te mostrar o verdadeiro evangelho. É isso que vai te mostrar a essência do reino. É se envolver. Abre tua boca, dá glória, se entrega. Eu preguei aqui, tem mais de 6 meses isso, quando eu falei sobre os níveis de oração, leitura e adoração. Eu vou ter que pregar isso de novo, ver se você lembra. Porque a gente começa no primeiro nível, e no primeiro nível é difícil mesmo. Eu vou pregar isso quarta que vem. Domingo o Robson prega, quarta que vem eu prego. Vou pregar quarta que vem sobre os níveis. Vou pregar de novo. Para te ensinar, para trazer esse fôlego dentro de você. Quem já teve carro a álcool aqui? Você sabe muito bem que o carro a álcool, até ele pegar, dá um trabalhozinho, dá, gente? Dá um trabalho. Hoje em dia tem os carros que tem o motor de partida, né? O compartimento de partida que põe gasolina. Um aquecedor, aquele meu mesmo, ele tem um aquecedor que ele aquece o álcool até... Só que se eu ligo ele direto no frio, ele anda meio metro e morre. Parece que tu deixou morrer, mas ele apaga. Aí, se eu não aceito, o que eu tenho que fazer? Virar a chave de novo, acelerar e ir de novo. Os níveis são a mesma coisa. Quando você começa morrendo mesmo, você começa frio mesmo. Aí você vai lá, bate de novo. Tua cabeça está pensando nas contas, não, eu vou adorar. O teu olho dá vontade de abrir, falou, eu vou fechar, eu vou adorar. Dá vontade de sentar, eu vou continuar de pé e vou adorar. E chega uma hora que o negócio vira. A gente vai falar disso quarta-feira, amém? Ele reconhece que ele estava igual um asno, igual burro, olhando e desejando o que não era para desejar. Próximo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Ele olha e fala, o ímpio tinha tudo aquilo, mas o ímpio não tem o Senhor. O ímpio mostra todas aquelas fotos no Instagram, mostra comendo fora, mostra comendo em outros países, mostra viajando em primeira classe, e tu fica aqui pensando, olha como é que ele está, olha como é que ele vive. Mas entenda uma coisa, ele pode ter tudo aquilo, mas você está sendo segurado pela mão do Senhor, até aqui te sustentou o Senhor. Próximo. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Me recebes na glória. Próximo. Vai até o 28, né? Quem mais tenho eu no céu? Na hora que ele faz uma pergunta, ele vira para Deus. Deus, eu caí em si da minha tolice. Eu caí em si da minha meninice. Fui imaturo, fui tolo, fui bobo. Quer saber de uma coisa, Deus? Quem mais eu tenho no céu além de ti? Quem lembra dessa música? O Toque no Altar fez uma lá do ano de 2004. Abra Mão o nome da música, se não me engano. A quem tenho eu no céu além de ti. E não lá na terra quem eu queira mais que a ti. Aí depois ele vem, abre mão dos meus sonhos, dos meus planos, né? Música só dinossauro vai lembrar. O Robson já se manifestou aí. Quem mais tem no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro em quem eu tenha prazer na terra. Aleluia. Aí tu entende por que ele se tornou o adorador que ele foi. Porque ele reconheceu
que no céu não há outro e nem na terra a quem seja semelhante ao nosso Deus. Quem se compare ao nosso Deus, quem se compare ao nosso Cristo. Como é bom viver para ti, como é bom ser cheio do Espírito Santo, como é bom mergulhar na tua presença, como é bom viver para ti, Deus. Eu renuncio muito, porque eu te amo. Oh, aleluia. Não há outro que eu tenha mais prazer nessa terra, Senhor. Próximo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ainda que venha o pensamento de dúvida, ainda que venha o sentimento de dor, ainda que venha a lágrima, Deus é fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. O Asaf começou a ver eternidade nas coisas. O Asaf começou a ver verdadeiro valor nas coisas. O Asaf começou a ver o que realmente interessa. Herança eterna. Herança para sempre. Próximo. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Último, né? Bota aí. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Fechou? Você consegue entender que quem chega nesse nível de paixão, de amor, de conhecimento, começa a proclamar os feitos do Senhor? Deus não te chamou para viver uma boca fechada, viver uma vida sem cumprir o teu propósito. Quem acha bom servir Jesus? Aleluia. Tudo que é bom a gente indica. Tudo que é bom a gente recomenda. Tudo que é bom a gente partilha e compartilha. O Asaf, ele fala assim: para proclamar todos os seus feitos. O que Deus fez por você? Salvou. Te deu uma família. Restaurou. Se ainda não fez, está fazendo. Se ainda não fez, vai fazer. Se você ainda não está vivendo, vai viver. Proclame o seu lindo nome. O mais importante ele já fez. E as demais estão sendo acrescentadas a cada manhã. Fique de pé para a gente orar.